Olá amigos, continuando com o tutorial de utilização do Google Sala de Aula. Neste vídeo, iremos aprender como criar atividades para seus alunos e como estas atividades podem ser vinculadas à sua turma já criada. Bem, sem mais delongas, clique na aba Atividades. Ela irá abrir uma nova janela, onde você pode criar uma atividade. Clicando no botão Criar, teremos várias opções. A opção Atividade, Atividade com teste, Pergunta, Material, Reutilizar postagem ou Criar um tópico. Iremos ver detalhadamente uma a uma. Primeiro, clique em Atividade. Você será direcionado a uma nova janela, onde eu terei que digitar o título desta minha atividade e as instruções para esta minha atividade, sendo que esta última opção é opcional. E aqui ao lado direito temos para quem esta atividade será direcionada. Se eu tivesse mais de uma turma cadastrada, eu apertaria aqui e ela ia me aparecer todas as minhas turmas que eu já havia criado, sendo que eu poderia escolher para qual turma esta atividade seria direcionada. Posso também escolher para qual dos alunos esta atividade será direcionada, se para todos os alunos ou para um ou outro aluno em especial. Caso eu tivesse já algum aluno vinculado a esta minha turma, ela iria aparecer aqui abaixo e eu poderia selecionar um ou dois ou mais alunos somente. Aqui, logo abaixo, eu tenho a pontuação desta minha atividade. Eu posso colocar a pontuação aqui de 0 a 100 ou deixar como sem nota. Posso também especificar a data de entrega. Aqui está sem data de entrega, mas clicando aqui eu posso escolher no calendário para quando seria esta minha data de entrega. Por exemplo, posso colocar amanhã, hoje são 14 de setembro de 2020, poderia colocar para o dia 15. E o horário poderia colocar até as 23h59. O tópico seria o tópico desta minha atividade. Eu criaria um novo tópico, mas no caso aqui eu deixo sem tópico mesmo. Voltando aqui à área do título, só para efeito de exemplo, irei colocar um título a esta minha atividade. Vídeo educativo atividade 1, só para efeito de exemplo. Aqui em instruções eu posso descrever do que se trata esta minha atividade. Eu tenho que deixar bem claro o que eu quero nesta minha atividade para que não ocorram eventuais problemas com interpretações do texto. Bem, você como professor, para auxiliar o aluno, pode ser que você tenha algum arquivo que deseje anexar a esta atividade para que dê embasamento ao aluno ao fazer esta tarefa. Para adicionar um documento em anexo, você clica aqui em adicionar, poderá adicionar um arquivo do Google Drive, um link, um arquivo do seu computador ou um vídeo do YouTube. Primeiramente, vamos aqui em arquivo. Aqui estará mostrando as utilizações recentes do meu Drive. Poderei fazer um upload de um documento do meu próprio computador, do meu Drive ou dos meus favoritos, caso eu tenha. Em upload, irei baixar um arquivo diretamente do meu computador. Irei aqui procurar qual seja esse arquivo, ele irá baixar. Aqui já anexou o arquivo na minha atividade, juntamente com a minha atividade. Aqui ao lado deste meu arquivo eu poderei escolher se o aluno ele pode visualizar o arquivo, se os alunos podem editar o arquivo ou fazer uma cópia para cada aluno. No caso aqui, como é um arquivo em PDF, eu irei colocar somente que os alunos podem visualizar o arquivo. Se fosse um documento do Word, por exemplo, eu poderia colocar que os alunos podem editar o arquivo. Aí,
cada aluno iria editar aquele arquivo do Word separadamente. Poderia também adicionar um arquivo do Google Drive. Da mesma maneira, ele irá me mostrar os recentes, ele pesquisa no meu Drive quais são os arquivos que eu ali tenho e poderia anexar um desses arquivos. Posso também adicionar um link. Seria um link de alguma reportagem, alguma matéria que eu acho interessante, basta eu pesquisar lá na fonte, copio o link e colo aqui. E vou em adicionar link. E esse link será enviado juntamente com a minha atividade, sendo que para o aluno visualizá-lo, bastaria clicar em cima desse link. Ou também posso adicionar a esta minha atividade um vídeo do YouTube, onde eu posso fazer uma pesquisa diretamente na base de dados do YouTube, como por exemplo, irei pesquisar aqui computação. Ele já me mostra uma série de vídeos com este tema pesquisado. Ou posso adicionar diretamente a URL, o endereço daquele meu vídeo e apertar em adicionar. Assim, podemos colocar uma série de materiais para que o aluno fique bem embasado ao realizar suas atividades e tarefas. Depois de realizar todas estas alterações na atividade que desejo postar, vou aqui no canto superior direito e posso criar a atividade. Ao clicar aqui, a atividade será automaticamente postada na minha turma e todos os meus alunos terão acesso de imediato. Ou eu posso ir aqui na setinha ao lado, onde eu tenho as opções programar, salvar em rascunho ou descartar o rascunho. No caso, descartar essa minha atividade. Salvar em rascunho, ela ficará salva no rascunho. E em programar, eu estarei programando esta minha atividade para que ela não seja postada de imediato aos meus alunos. Clico em programar, eu posso escolher a data que ela será enviada para os meus alunos, bem como o horário. Irei programar essa atividade, ela não será postada de imediato. A atividade foi criada e logo na aba atividades, ela me será mostrada na cor cinza, porque ela não foi postada de imediato para os meus alunos. Se ela já tivesse sido postada para meus alunos, se os alunos já pudessem visualizá-la, ela não estaria na cor cinza, ela estaria na cor preta. Deixarei esta atividade programada aqui e vamos criar uma nova atividade. Agora, uma atividade com teste. Clico em atividade com teste. Irá me abrir uma nova janela bem similar à anterior. Tem o título, as instruções da minha atividade, para quem será vinculada esta minha atividade, a pontuação, a data de entrega e etc. A única coisa que tenho de diferente aqui é este documento que já vem anexo à minha atividade. Este documento pertence ao Google Formulários e é nesse arquivo que iremos fazer o nosso teste para a nossa atividade. Clicando sobre este arquivo, serei direcionado ao Google Formulários. De imediato aqui posso mudar o título. Poderia colocar, por exemplo, atividade 2. Percebam que já é alterado automaticamente o título aqui da minha atividade, justamente quando eu mudei aqui. Na descrição desta minha atividade, eu posso colocar detalhadamente o que eu quero nesta atividade. Posso colocar, por exemplo, entregue até a data limite. Feito isso, posso começar a redigir as minhas questões. Clico sobre a pergunta, ele logo se tornará um campo editável.
Como é só para efeito de exemplo, eu posso colocar uma pergunta qualquer aqui. O que é uma escola? Aqui o Google Formulários me dá várias opções de resposta. Eu posso escolher uma resposta curta, caso eu queira que o aluno descreva alguma coisa, um parágrafo, ou um parágrafo também, que seria uma resposta mais longa. Posso colocar em múltipla escolha, caixas de seleção, no qual o aluno poderá escolher mais de uma opção verdadeira. A lista suspensa, que é similar à múltipla escolha, mas no caso aqui eu teria uma lista suspensa, no qual o aluno iria escolher um único item. Poderia também fazer o upload de um arquivo, subir um arquivo para essa minha pergunta, e outras opções aqui que não convém eu citá-las. Irei aqui escolher múltipla escolha. Múltipla escolha eu posso começar a descrever as opções aqui. Eu posso colocar aqui é um local de ensino. E aprendizado. Posso ir aqui adicionar nova opção, me será adicionado um novo campo editável, onde eu posso colocar outra opção. Posso colocar aqui. Posso colocar. É um local de lazer e diversão. Não que uma coisa exclua a outra, não é verdade? Então, eu poderei ir listando aqui as minhas opções que o aluno pode escolher. Terminando esta minha questão, eu posso passar para a próxima atividade. Caso seja interessante, poderia também anexar uma imagem a esta minha questão. Como, por exemplo, se fosse uma disciplina de artes, eu poderia anexar uma imagem para que o aluno pudesse estudar aquela imagem e me responder determinada pergunta. Para anexar uma imagem, basta clicar aqui. Quando eu aproximo o mouse, ele me aparece o íconezinho de imagem, clico nele e poderia fazer o upload de uma imagem do meu computador, poderia puxar uma imagem da minha câmera, o endereço, posso colocar o endereço de uma imagem qualquer, posso buscar nas minhas fotos, no meu Google Drive, ou pesquisar, ou fazer uma pesquisa de imagem no Google. Finalizando a questão, podemos fazer ainda com que o Google corrija automaticamente essa minha questão. Basta eu ir aqui em chave de resposta, clico nela, irei dizer qual a opção verdadeira, quero que a opção verdadeira seja esta primeira aqui, defino uma pontuação para essa minha questão, vou colocar aqui um ponto, poderia colocar dois ou mais, mas vou deixar com um ponto mesmo. E posso adicionar ainda um feedback a essa minha resposta. Posso adicionar um feedback caso a resposta seja incorreta, caso ele marque a opção que não seja certa, eu posso colocar aqui porque aquela resposta está errada. E posso dar um feedback caso a resposta seja correta também. Caso ele responda a resposta verdadeira, posso indicar você acertou ou somente parabéns, alguma coisa assim. Colocarei aqui parabéns. Poderia também adicionar um link que embasasse essa minha resposta, caso ela estivesse errada ou certa, ou um vídeo do YouTube. Clico em salvar, ele irá salvar essa minha chave de resposta e o meu feedback também. Clico em concluir e voltarei à edição da pergunta. Aqui é interessante eu colocar esta pergunta como obrigatória. Caso contrário, o aluno poderia passar pela pergunta, terminar o questionário sem respondê-la, se eu não colocasse aqui como obrigatória. Caso aqui eu acho interessante que ele termine toda a atividade para que ele possa enviá-la. Para fazer uma nova pergunta, eu vou aqui no menu ao lado, vou aqui nesse maisinho e adicionar a pergunta.
e um novo campo editável me será apresentado. Só para efeito de exemplo, posso colocar aqui descreva com suas palavras o que é uma escola. Aqui, como eu quero que seja uma questão discursiva, posso colocar ou uma resposta curta ou sendo um parágrafo. Nesse caso, deixarei como um parágrafo. Aqui também posso deixar uma chave de resposta para esta minha pergunta e posso colocar também uma pontuação, que irei colocar pontuação 1 também, e em concluir. Aqui, como é uma questão discursiva, para mim não é interessante deixar marcado como obrigatório, deixo desmarcado mesmo. Finalizando este meu questionário, percebam que todas as alterações feitas nele são automaticamente salvas no Google Drive. Aqui ainda no menu lateral eu tenho importar perguntas. Se eu já tivesse um questionário pronto, eu poderia importar essas perguntas do meu Drive. Posso ainda adicionar um título e descrição, como aqui o caso aqui do título aqui de cima e a descrição dele. Poderia adicionar uma imagem a esta minha atividade, um vídeo qualquer do YouTube, ou poderia adicionar uma sessão. Sessões significam que eu dividiria o meu questionário em etapas. Primeiro, o aluno iria responder uma determinada etapa para poder passar para a próxima. Aqui, como as alterações já são salvas automaticamente, posso fechar esta minha página, esta minha aba, e voltar à minha atividade. Minha atividade aqui, eu irei adicionar um título. Um título genérico qualquer. Poderia adicionar as instruções, direcionar para qual turma ou para qual alunos eu queira que esta atividade seja encaminhada. A pontuação lá, como são só duas questões, cada uma valendo um ponto, eu posso alterar aqui para 2. E a data de entrega, posso definir a data de entrega para amanhã. O horário até as 29, 23 e 59. Feito isso, irei criar automaticamente esta minha atividade. Clico aqui em criar. Sou direcionado novamente à aba de atividades, onde eu posso visualizar as minhas atividades já criadas. A minha primeira atividade, que ainda não foi publicada na minha turma, mas está programada para ser publicada amanhã. E a atividade que eu criei mais recentemente, mas que já foi publicada, por isso ela está com o íconezinho aqui azul e as letras em preto. Percebam que o de baixo está com o ícone cinza e as letras cinzas porque essa atividade ainda não foi publicada. Clicando sobre esta atividade, tenho a visualização de quantos alunos já me entregaram e tem a visualização da atividade em si também. Clicando nela, tenho acesso à atividade que eu acabei de criar. Posso aqui dar uma resposta a ela. Vou aqui, como é um aluno inteligente, vai marcar a resposta correta. Aqui não irei responder nada. Clico em enviar e esta minha resposta será enviada. Posso automaticamente ver a minha pontuação adquirida. Caso aqui ele acertou 1 de 2, pois ele acertou uma única questão de 2. A segunda ele não respondeu. Aqui me é marcado a resposta correta e é me dado o feedback também. Irei fechar aqui. Aqui em ver atividade, o professor poderá visualizar quais foram os alunos que já entregaram esta atividade, qual a sua pontuação e etc. Aqui na aba instruções é mostrado como o aluno visualiza esta atividade. Ele visualiza o nome da atividade, aqui em cima, quem enviou, a pontuação
e o nome do formulário da atividade e a data de entrega. E poderá também colocar um comentário qualquer. Para voltar à minha turma, basta clicar aqui no canto superior esquerdo sobre a minha turma. Serei direcionado novamente ao meu mural. Percebam que aqui no mural mostra a atividade que foi postada. Aqui, Elias Souley, que sou eu, meu e-mail, postou uma nova atividade com o nome Saberes da Escola e o horário que foi postado. Supondo que eu ainda tenha outra atividade para ser postada aos meus alunos na minha turma. Volto aqui na aba Atividades, clico novamente, deixa eu voltar aqui, clico novamente em Criar, vou criar agora uma pergunta. Percebam que aqui a estrutura é bem similar às atividades anteriores. Eu tenho aqui a pergunta que eu desejo fazer, as instruções desta minha atividade, posso adicionar um arquivo, sendo do Google, um link, um arquivo do YouTube, etc. Posso definir aqui para qual turma será enviada, quais são os alunos, a pontuação, a data de entrega e etc. Supondo que eu desejo realizar um diagnóstico de uma aula ou de uma sessão de cinema que eu tenha feito em aula, colocaria aqui a metodologia, coloquei a metodologia de cinema em sala de aula foi interessante para você? Justifique. Aqui eu poderia escolher qual seria a resposta que eu esperaria do aluno, uma resposta curta ou de múltipla escolha. Como é uma questão discursiva, irei deixar como resposta curta. Aqui poderia colocar as instruções dessa minha questão. Aqui, como eu já falei, tem opções de pontuação, da data de entrega, de tópico. E as últimas duas caixinhas aqui eu poderia marcar se os alunos podem responder uns aos outros. Esta opção define que os alunos podem visualizar respostas uns dos outros e comentar estas respostas. Mas como é um teste valendo pontuação, creio que isso não é interessante. E esta segunda opção seria os alunos podem editar a resposta após enviar. Aqui, caso o aluno faça a resposta e arrependa do que colocou, ele pode voltar lá e editar a sua resposta. Também não é interessante, no meu caso. E clico aqui em perguntar. Serei direcionado à aba atividade novamente e esta pergunta já me aparece aqui. A hora que foi postada e do que se trata. No caso aqui é uma pergunta. Clicando aqui sobre esta pergunta criada, eu poderia visualizar quantos alunos já me entregaram esta atividade. Voltando lá no mural, eu já tenho postada a minha atividade, os alunos também irão visualizá-la. Então, assim, nesta atividade podemos realizar perguntas simples e curtas para auxiliar a metodologia da sala de aula, por exemplo. Voltando novamente à aba Atividades, temos mais algumas opções. Tem a opção Material e Reutilizar postagem. Em Material, tenho algo bem similar ainda. Eu posso colocar um título e a descrição deste meu material que eu vou criar, que eu vou postar para os meus alunos. Aqui eu posso, como material, eu posso adicionar também algum arquivo do Google Drive, um link, um arquivo qualquer do meu computador ou um vídeo do YouTube. Ou posso ainda, com as próprias ferramentas da Google, criar um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho ou um formulário qualquer. Diferentemente das atividades anteriores, aqui eu não tenho um campo de prazo de entrega nem de nota. Somente eu defino para qual turma eu estarei enviando e para quais alunos. Posso também automaticamente postar
esta minha atividade, este meu material, ou programar esta postagem. Aqui não irei postar nenhum material. Voltando à aba atividades, vou novamente em criar e tenho ainda aqui reutilizar postagem. Neste campo eu poderia escolher, por exemplo, se eu tivesse outra turma, poderia escolher outra turma e escolher qual postagem eu iria reutilizar nesta minha outra turma. Por exemplo, eu tenho uma postagem que eu já lancei em uma turma e desejo lançar esta mesma postagem, esta mesma atividade em outra turma. Então, seleciono primeiro a turma e depois a atividade que eu desejo copiar, que eu desejo reutilizar, e clico aqui em reutilizar. Tenho ainda a opção tópico. Na opção tópico, eu posso dividir estas minhas atividades em tópicos. Depois, clico em adicionar. Bem, encerramos aqui a parte de atividades, de como você pode criar atividades e deixá-la disponível aos seus alunos na sua turma virtual. Para voltar à minha página inicial, basta clicar aqui em mural. Nos próximos vídeos, irei ensinar como vincular os seus alunos nesta sua sala de aula. Até mais!